Olá, está começando mais um Documento Rio Preto aqui pela TV Câmara. Este programa é produzido em parceria com o jornalista e documentarista Fernando Marques. Lembrando que você pode participar com a gente enviando seu e-mail, o endereço está aparecendo aqui na tela, entre em contato pelo telefone. Se você quiser sugerir algum tema para o nosso programa, tiver algum material que você quer ver exibido aqui no nosso programa. Bom, e hoje nós vamos falar de dois mecenas de Rio Preto e região, que é o Fortunato Ernesto Vettorazzo, conhecido como o Rei do Gado de Rio Preto, e o Cândido Brasil Estrela. Vamos começar falando do Fortunato Ernesto Vettorazzo, Fernando. O que nós vamos assistir e quem foi Fortunato Ernesto Vettorazzo, que inclusive dá nome a uma das principais avenidas ali da Zona Norte. Primeiramente, bom dizer, né, nesse mundo de política que todo mundo só tira, né? Esses dois, são duas pessoas aqui especiais nessa região aqui, né? Demais, os dois. Os dois vieram simples, né? Vamos começar falando do Fortunato. O Fortunato é filho de italianos, pelo nome, precisa dizer, né? Fortunato Ernesto Vettorazzo, mais conhecido como Nato. Era semi-analfabeto, praticamente. Começou quando a família veio para Rio Preto, aqui na região. Os primeiros colonos aqui veio trabalhar no café aqui na região, né? Eles vieram trabalhar e ele, então, já começava diferente. Final de semana, ao invés de ele passear, já cortava cabelo do pessoal. Então, é um cara que sempre gostou de trabalhar, honesto, homem simples. Por isso que o filme chama-se Simplesmente Nato. Eu quis fazer um documentário sobre ele, porque é uma pessoa muito simples, querida em Rio Preto, mas querida muito em Rio Preto. Um homem que, olha, ficou riquíssimo em Rio Preto. Mas o que ele fez de coisas, o que ele fez, que ele ajudou pessoas, famílias. Então, é importante a gente falar dessas pessoas. Você falou lá, ele tinha... Por que Rei do Gado? Era... Bom, óbvio, né? Óbvio, foi ele. Quando ele casou, né? Ele casou, ele já herdou um pedacinho de uma... Mas ele nem pegou café, já foi direto pro gado. Ele foi um dos primeiros a fazer inseminação artificial aqui em todo o Brasil, pra você ter uma ideia. E ele tinha uma fazenda ali, onde é hoje o Nato Vettorazzo, que passa ao lado do Preto Paulista, que passa o trem. Ali passava dentro das terras dele o trem e ali ele embarcava trem para o Brasil inteiro. Por isso que ali hoje é uma região grande, né? Ali hoje tem o Nato Doca Vettorazzo, que é o nome da esposa, né? Era tudo dele ali. Desde a avenida lá de cima, tudo, era a fazendinha dele, né? Tinha frigorífico, né? Frigorífico Santa Cruz, que foi um dos pioneiros em Rio Preto, um grande frigorífico, né? Ele pegou aquilo lá quebrado e ele deixou. Tanto é que no filme mostra lá no fim, ele não queria nem saber, ele doou para os irmãos, doou para o seu Ângelo Cunha, uma parte, que foi um grande parceiro dele, né? Pai do nosso querido Marquinho Cunha, cinegrafista, fotógrafo. Então, Nato Vettorazzo, que história, né? Uma história grande. E você vai ver como é que as pessoas falam dele como querido, um homem bom. E tem umas... O seu Ângelo conta no filme ali, diz que quando a pessoa fazia mal para ele só fazia uma coisa, um X no nome. Só fazia um X no nome. Era tudo no fio de bigode, tudo. Tudo, palavra, não tinha para ele negócio, fio de bigode. Morreu que ano? Morreu na década de 70, morreu de um desastre de veículo aqui. Se não me engano, vindo de Uapiaçu, ali, Olímpia, acho que era, por ali, eu vou ver, acho que sim. Foi um desastre, acidente automobilístico que parou Rio Preto. Tanto querido que ele era, o prefeito deu 3 dias de luto, né, por causa da pessoa importante que ele era. Tem até a reprodução aí dos jornais da época. Né? Ele recebeu o título de cidadão na Câmara, várias vezes a Câmara Municipal parou para homenageá-lo, mas um homem simples, que as pessoas que conviveram muito com ele, sabe, que o negócio dele era família, os netos. Pai da nossa amiga Vera, né? Pai da nossa amiga Vera. Foto aí com ela. A Vera que mais deu o depoimento ali, até bastante, ela, as irmãs, tudo. Mas a Vera foi que viabilizou da gente fazer essa motriz, né? Pra gente contar essa história pros netos, né? Ela quis mais mostrar pros filhos dela, também pros netos de Nato, né? Que não o conheceram direito. Ele morreu. Acho que as crianças eram crianças ainda, né? Então, é importantíssimo a gente falar de um homem que deixou não só uma fortuna, deixou uma história, e deixou uma história de simplicidade, uma história de vida, uma história bonita, e que dá nome hoje, né, a uma grande avenida Fortunato Ernesto Vettorazzo, onde foi inaugurado recentemente aquele grande viaduto ali na... E o bairro, né? O bairro também, tem o bairro Nato Vettorazzo, Doca Vettorazzo também, que é tudo dele. E explicável, gente, ele tinha S, um T, a família... Que o certo é 2 E's e 2 T's, mas é aquela coisa Tem várias variações aí, aquela né? coisa de cartório da época, então... Bom, vamos conferir então esse documentário, Simplesmente Nato, produzido aí pelo Fernando Marques. A gente volta na sequência.
Meu pai, Fortunato Ernesto Vettorasso, nasceu em Brodowski, 7 de fevereiro de 1910, filho de imigrantes do norte da Itália. Meu avô, Luigi Vettorasso, era de Treviso, a capital do Prosecco. A minha avó, Maria Bevilacqua, era de Verona. E vieram e se instalaram nessa região e aí meu pai nasceu. Ah, sim, eles vieram, segundo informações, eles tinham vindo da Vila Bonfim de Ribeirão Preto e compraram propriedade aí do meu bisavô, que chamava João Batista de Souza. Então, os 4 irmãos, que eram Alberto, Frederico, Luiz Vettorasso, que é o pai do Nato. 3 irmãos compraram aí uns 30 arqueiros cada um, mais ou menos. Aquele tempo que a terra era quase de graça. Ele era o bonitão do pedaço, né? Ele usava terno. Muito bonito. Na época, não sei. Aí ele pegava um negócio de dadinho, e ficava, enquanto ele dançava um pouco, ele sentava lá, fazia um joguinho, faturava um pouco, voltava a dançar. Lá tinha, naquele tempo do café, estava em evolução, né? Foi antes de 27 da queda do café. E o povo reunia lá para jogar futebol e os jogadores tinham nacionalidade portuguesa, brasileiro daqui mesmo, e espanhol, muita mistura de nação. Tinha um campo lá que era daquele jogado de balão em cima, só italianão sacudido, dava um pé na bola e ele parava lá na nuvem. Depois ele depois ele se casou com a minha mãe e começou a comprar uma cabeça de gado aqui, a outra ali, ele juntava e vendia isso, eu não sei direito onde, mas ele arrebanhava isso. E para fazer esse trabalho ele ficava vários dias fora de casa, deixando a minha mãe com meus 4 irmãos pequenos, eu ainda não era nascida, e foi um tempo muito difícil. O que eu quero dizer é que meu pai veio de baixo mesmo. O Vettorasso era aquele sistema, o Luiz Vettorasso, que é o pai do Fortunato, né? Tinha o apelido de Nato. Era família patriarcal. Os filhos iam casando, iam morando todos juntos, os netos, e o pai que mandava em tudo e tudo bem. E o Fortunato casou com uma tia minha, irmã da minha mãe. E esse Fortunato, daquele que trabalhava com os pais, 3, 4 irmãos na enxada, o dia inteiro. A função dele era trabalhar. E meu pai sempre foi muito inteligente, mas muito, muito, muito. Então os irmãos, todos ótimas pessoas também, gente trabalhadora. Então era assim, tinha uma gripe, ele deitava na cama e não fazia mais nada. Os outros lá na lavoura, né, meu pai? Porque estava pensando na cabeça, então, qualquer gripe ele deitava na cama. Eles falavam que o Nato era vagabundo, né? Ele não faz nada. Ele não vai na roça, ele é vagabundo. Ele trabalhava a semana inteira na enxada. Quando era sábado, meio-dia, parava, o povo da roça parava para descansar, sábado, domingo, meio-dia. Aí ele ia cortar cabelo, cobrando R$400 de cada pessoa, muita colônia de café. Trabalhava até lamparina acesa para acabar os últimos fregueses no sábado. E domingo, o dia inteirinho, cortando o cabelo, R$400 cada um. Isso aí é a única liberdade que ele tinha, de ter um dinheirinho que ele ganhou ali fora da atividade principal, que era o lavrador. Aí depois do casamento, ele viveu mais um ano em companhia dos pais. Aí minha tia, que era a mulher dele, já tinha uma propriedade que ela herdou do pai dela, pequena. Depois de um ano que ainda ele prestou serviço para o pai, ele foi morar na propriedade dele, que era vizinha nossa também, que ele ficou sendo concunhado do meu pai, né? E a propriedade seria uns 200 metros longe da nossa casa, ele fez uma casinha também e foi morar lá. Desse dia em diante tinha café formado já na herança dele, ele não foi nem ver o cafezal. Ele foi já dedicar a atividade de comprar bezerro, qualquer negócio que tinha, não trabalhou mais nem um dia na enxada.
aprumou bem aí, foi comprando propriedades e sempre muito dedicado à honestidade, muito direito. Todo mundo corria oferecer para ele. O prato vinha prontinho para ele. Pai do Lúcio Bacite, seu João Bacite, podia pôr, e quem for lá para comprar gado, ele falava, meu gado é para nato, só vendo para nato. Porque ele segurava os rombos que os frigoríficos davam e tudo, ele mantinha a palavra. Foi um cara sensacional. Na época eu puxava boi magro pro estradão, era aqui da Barra do Bugre, Guiratinga, boiada de 1.000, 1.500 boi, que ele nunca comprava uma boiada pequena, sempre era boiada grande. E a gente tinha 3 comitivas em Rio Preto que puxava boi gordo para frigorífico. E eu era comissário, mas de puxar boi magro aqui na região de Mato Grosso, Minas, Goiás e São Paulo. Só viajava com boi magro. Ele tinha sorte que aquilo que ele comprava teu barato, ele vendia 2, 3 vezes a mais caro. Então lastrou. Em Gonzaga de Campos trabalhava aí, exportando boi para São Paulo, Rio de Janeiro, das 6 da manhã até 10 da noite, embarcando boi sem parar. Aquilo, boiadeirado, era bonito lá. Cheguei lá essa hora, estava aquele dono de fazenda, tudo aí, esperando pesar o boi dele. Pesava no próprio trem da Araraquarense. Que é a estrada boiadeira que vinha lá da fazenda para descarregar os bois na estação de trem aqui de Gonzaga de Campos. Que eram os currais, onde eu carregava o vagão para o Rio de Janeiro, o abate do boi lá no Rio de Janeiro. Então era mandado por aqui. Ele se tornou um dos maiores comerciantes de gado do Brasil. Ele abasteceu o Exército e os melhores e maiores frigoríficos do país. O meu pai, junto com o Ortemblad, foi um dos maiores criadores de Nelore e Tabapuã mocho do Brasil. Ele fazia inseminação artificial há quase 40 anos atrás. Então era uma super novidade, fazendeiro não acreditava nisso, mas o meu pai era um sujeito do futuro mesmo, sempre foi. No escritório do frigorífico há muito trabalho. Anésio, diretor de compras. Tite é diretor industrial e o Dr. Ângelo Batista Cunha, o diretor jurídico. Inúmeros funcionários completam as funções da organização. Os produtos do frigorífico Santa Cruz são distribuídos por sua frota de veículos em toda a região. A família Vetoraço, uma das mais antigas de São José do Rio Preto, vem contribuindo com seu trabalho para o progresso da capital do Oeste Paulista. Acho que não se me lembro se foi em 1942, por aí. Ele era desse que acreditava. E os donos de lá compraram dele 400, estava devendo 400 contos naquele tempo. Naquele tempo do R$1.000, acho que era conto de R$1. E não podiam pagar. E a firma valia mais ou menos 50 mil, nem isso não valia. Na verdade não valia nada. Mas estava estabelecido na rua Bernardino de Campos, já com esse nome, de Santa Cruz. E não podiam pagar.
Aí ele falou, ó, meu dinheiro acabou, eu não tenho mais o retorno, então não posso comprar mais gado, né? Aí os proprietários daquela ocasião, eu estava junto com ele em cima da ponte do Rio Preto, 6 horas da tarde. O dono de lá falou, ó, se vocês quiserem, vocês ficam com isso aí, porque eu já estou indo embora. Foi embora para a casa dele e liquidou o assunto. Aí no outro dia ele começou a tocar a firma por conta dele, mas ele não ficava igual nós está aqui, não. Até mandou eu tomar conta, que era um molecão, ele não sabia nada, menor de idade. E fiquei lá, trabalhava no escritório, fui trabalhar com ele. Eu sei de uma história dele maravilhosa, que quem contava era o Luciano Figueiredo Ferraz, grande amigo dele, e que dizia que eles estavam numa fazenda, saíram da fazenda muito tarde, sem almoçar, e passaram num bar. E ele perguntou o que tinha para comer, no bar não tinha nada, e ele falou, então faz um sanduíche para mim de mortadela. E aí o dono do bar falou, olha, fazer eu faço, mas já vou avisando o senhor que a mortadela é muito ruim. E era Santa Cruz. E eu lembro do meu pai contar isso e morrer de rir. Demorou um tempo, aí como ele subia muito e ganhou dinheiro, fez o prédio que está atualizado até hoje lá na beira do rio. Eu morei ali, ele fez para mim morar lá, que eu morava com ele na casa dele. Então ele fez a casa, eu ia casar, ele fez 4 cômodos lá, 2 quartos, sala e cozinha. Eu saí o dia que a Filadélfia desapropriou para passar a avenida. E o outro resto prédio. Ele me deu 20% de tudo aquele prédio que está lá, é um quarteirão, está no Centro de Saúde, por 40 na Rua Bernardino. Me deu de presente para mim, para o irmão dele, que é o Gildo Vitorazzo. E um tripeiro que trabalhava ali deu 10% também, tudo pronto, sem dívida, nada, veículo, tudo rodando, tudo direitinho, sem sociedade. O seu Nato tinha 13 anos de idade e meu tio trabalhava com ele. Aí ele foi na minha casa convidar para mim trabalhar para eles. Eu fui. Mas eu não era uma empregada. Eu fui tratada como filha. Inclusive, quando eu me casei, eles fizeram tudo. A esposa dele, a dona Toca, ele fez meu casamento, me deu uma casa de presente, né? E o seu Nato foi tudo. Foi um paizão para mim. A minha filha mais velha é afilhada deles. Assim que ela nasceu, eu levei eles para padrinho. E a perca dele foi muito triste para nós, porque ele faz muita falta até hoje. Os peões, quando vinham para minha casa, nunca se sentaram em outra mesa que não a nossa. E ele não admitia essa diferença. E ali se sentavam todas as pessoas importantes da cidade, bispo, juiz, delegado, políticos. E se os peões estivessem lá, era tudo misturado na mesma mesa. Ele nunca deixou que a gente fizesse essa diferença. Ele acreditava em todo mundo, em você e tudo. Você dá um prazinho para mim, doutor? Eu não queria saber quem que você era, nem nada. Até o dia que você fosse bom, ele ia te negar. No dia que você mancasse com ele, ele te arriscava, põe um X aqui e acabou. Mas também não ia atrás de nada. Perdeu, perdeu. Devendo. Minha mãe falava assim, você está devendo muito, Nato. Eu estou devendo, eu sei que eu vou pagar pior. Se estiver devendo para mim, que eu não sei se eu vou receber. Então, assim... Era um filósofo. Era um filósofo, né? A entrega do título de cidadão emérito a Ernesto Fortunato Vitorazzo, industrial, homem de negócios e presidente de entidades de classe, foi feita pelo vereador Dr. José Jorge Júnior. O casal Maria e Heranto Toposian, filha e genro do homenageado. Maria Vitorazzo Toposian agradece a homenagem ao pai em nome da família. Presentes o prefeito municipal, esposa e autoridades. Ao final, o novo cidadão emérito recebe abraços de seus filhos Vera, Lígia e Antônio, cumprimentos das autoridades, parentes e amigos solidários com a homenagem que enaltece mais uma laboriosa família riopretense. Eu acho que ele se sentiu lisonjeado, claro. Ele era um sujeito que parecia ser muito simples, mas ele tinha o orgulho do que ele era.
Dava para perceber isso claramente. Ele sabia o valor que ele tinha. E quando ele recebeu essa encomenda, recebeu esse título de cidadão honorário, foi uma das maiores comemorações que a prefeitura já teve. As minhas irmãs são muito festeiras, se empenharam numa festa espetacular que ficou famosa na cidade e foi muito fotografado, filmado, enfim. E isso foi passado em cinema. Foi uma comemoração muito grande. Aí na Gonzaga de Campo ele comprou o primeiro sítio, depois foi aumentando, agora saiu essa. Ele está com 200 arqueiros, eles falavam, vamos lá na chácara. A chácara 200 arqueiros. Que agora saiu o loteamento que você vê Nato Betoraço e Doca Betoraço, que era a esposa dele. Na época que ele morreu, a Câmara, os vereadores, para pôr o nome na rua, né? E aí ele falou, vou pôr o nome naquela avenida, porque é onde ia para a fazenda do seu pai, que é um lugar que ele era muito conhecido e tudo. E se você passar hoje na Avenida Fortunato Ernesto Betoraço, o que cresceu aquela região, floresceu. Parece que ele abençoou, entendeu? Que você olha e tem uma oficina Nato Betoraço, e tem uma farmácia Nato Betoraço, e o bairro explodiu. E continua homenageando, né? E continuar, e a Vera fez o loteamento, agora a Elza, né? A Maura vai fazer, o Natinho depois com certeza, todos vão fazer. Quer dizer, ali vai ficar, a fazenda dele vai ficar... uma homenagem para si. Eterna, né? Uma coisa que não... e muito bonito. Olha, Fernando, o que eu acho assim que meu pai sempre foi estrela. Ele era vedete mesmo, ele gostava de aparecer. Não, ele gostava mesmo, ele tinha brilho. Então ele foi ficando doente, ficando muito mal, foi ficando esquecido. E a gente notava nele uma tristeza. Aí ele recuperou. Aí ele morreu num acidente aqui na Estrada de Olímpia, num dia de aquele festival de folclore. Parou a rodovia. Parou. Então eu falei, acho que ele morreu assim, né? Do jeito que ele gosta, assim, aparecendo. Aí tinha assim a televisão, na época não tinha esse negócio de aparecer em televisão nem nada. Mas como a Polícia Federal, não é federal, fala polícia militar, sei lá. Era meio que atravessando assim, né, ali na Santa Cruz. E eu não sei, cruzaram as... Captou, a antena da televisão captou. Então apareceu, né, morreu, sei lá, Fortunato Ernesto Betoraço. Então isso nunca aparecia, porque nunca aconteceu isso. Então eu achei assim que ele teve uma morte do jeito... Foi o que me serviu muito de consolo. Quando ele morreu, as pessoas vinham em tamanha quantidade que eles tiveram que fechar Andaló, um trecho da Andaló, de tanta gente que tinha na frente da minha casa. Mas, por exemplo, a hora que eu olhava assim, tinha, às vezes, um senador até de Catanduva estava lá, tarará, né, no meio do caixão ali. Aí, a hora que eu olhei, entrou uma pedinte. Então, meu pai tinha essa coisa assim, sabe, de aglutinar todo mundo. Uma figura especial, viu? A gente fala até que ninguém deixa enterrá-lo. Porque sempre tem alguém contando uma história dele, sabe? Sempre tem alguém lembrando. Os meus filhos não moram em Rio Preto, né? Tem vida fora, muito tempo. O Adriano em Rondonópolis, a Lena em Ituverava. E aonde eles falam, Lena Betoraço, Adriano Betoraço, 3x2 perguntam para ele, o que você é do Nato? Então, ele teve muitas essas facilidades todas aí de ser honesto e cresceu muito. No fim, quando ele faleceu, deixou uma fortuna, 12 mil arqueiros em Rondonópolis, formado com boi dentro, 6 mil em Castilândia também, tudo formadinho, com boi. Fazendinha que todo mundo fazia pouco caso, porque falava, era pequena, Valentim Gentil, e 580 arqueiros. E faziam pouco caso, perto de 12 mil, é pouco mesmo, né? O principal que eu acho do meu pai é realmente a inteligência que ele tinha e a noção que ele tinha das coisas era muito particular. Ele nunca acompanhou o raciocínio da época, ele tinha um raciocínio próprio, ele não tinha uma série de preconceitos que existiam, ele apoiava uma série de coisas que não era comum na época. Toda vez que ele vinha na fazenda, a fazenda dele à noite,
Era muita gente que ia fazer visita para ele. Por causa da bondade dele, todo mundo gostava dele. Maria Donato, Maria Vitorazzi, até hoje. A filha dele, a Maria Vitorazzi, fala que não tira meu nome, é Maria Vitorazzi. Mas o seu Nato foi uma pessoa maravilhosa. Não foi só para mim, não. Acho que por Rio Preto inteiro. Um brinde. Pai, descanse em paz. Um beijo, muitas saudades, Nina. Tô com ela no mapa. Legal, gente, estamos de volta, conferimos aí este documentário Simplesmente Nato, contando um pouquinho da história de Fortunato Ernesto Vetorazzi, esse grande incentivador aí das artes e também um empreendedor conhecido como Rei do Gado. E agora nós vamos falar do Cândido Brasil Estrela. Quem foi Cândido Brasil Estrela, Fernando? A família Estrela, né, vamos dizer, né? A família Estrela veio do Rio de Janeiro, Madalena de Rio de Janeiro, eles vieram todos para cá, uma parte foi para Mirassol, outra parte para Rio Preto. Um deles que veio para Rio Preto, o tio, que é Joaquim Estrela Maia, que veio depois fundar a Circular Santa Luzia, que está até hoje aí, né? Um dos maiores empresas da história de Rio Preto. Joaquim Estrela Maia foi um dos maiores empresários da história da cidade. E o Cândido resolveu se aventurar pelo esse interior aqui, pelo noroeste paulista, se tornou um dos maiores bandeirantes. Então ele foi para Mirassol, para você ter uma ideia. Ele construiu em Mirassol o Cine Teatro São Pedro, na década de 20, quer dizer, 27, 28, contratou Ramos Azevedo, que fez o Teatro Municipal de São Paulo e grandes obras de São Paulo, no Brasil, né, para fazer o projeto que está lá, aquele prédio, que é um dos maiores tesouros do interior, que infelizmente está lá parado, né, que tem que ser tombado pelo Estado, porque aquilo é maravilha. Ele construiu aquilo lá, então, e trazia cinema, trazia música, Mirassol virou um polo. Ele construiu o Lar dos Velhinhos, ele construiu o Alarme aqui de Rio Preto, que é o consórcio, né? Consórcio. Dos meninos, né? Ele construiu tudo com o dinheiro dele, uma pessoa, um benemérito que foi demais, né? E muito conhecido em toda a região, e ele saiu depois, né? Fundando cidades. Uma delas, Mira Estrela, acho que é o Estrela do Oeste, tudo com estrela. Várias cidades ele fundou aqui na região, né? E ele ia lá, ele ajudava a construir Santa Casa em cada cidade. Santa Casa também de Mirassol, gente, não podemos esquecer, né? E ele também fundou o Lar dos Velhinhos, que é aquele bem na entrada. Então foi uma pessoa benemérita. Em cada cidade dele, ele tinha o cuidado de ir lá, de fazer o prédio da prefeitura, a praça, ele tinha isso tudo do bolso dele. No final da vida, ele já estava um pouco doente, voltou para a cidade de Madalena para visitar alguns parentes que tinha. Chegou lá, ele viu a cidade acabada, fez a praça, fez a prefeitura, fez escola, no final da vida. Então ele tinha esse senso, né, de fazer. A gente vai ver no filme, era poeta, ele gravou discos de 78 rotações, que a gente começa, inclusive, o documentário contando isso, né? Ele tinha uma casa. Não tem a casa dele em Mirassol, numa esquina ali no centro, que é uma casa belíssima, que acabou virando a fundação dele. Os filhos fizeram a fundação. Ele, aliás, olha só que história bacana que o filme conta. Ele pegou todas essas coisas que ele foi doando de cada cidade e botou o nome da fundação. Só que ele não registrou a fundação. Então a fundação ficou ilegal, vamos dizer a verdade. Quando ele morreu, o advogado chamou e falou: teu pai tem isso, o pai de vocês tem isso. Ele falou: não, isso aí é da fundação. Ele falou: não, a fundação não existe legalmente.
família então reuniu e falou, pô, então é tudo nosso. O que vamos fazer? Aí os filhos chegaram à conclusão, não, isso era o ideal dele, era o desejo dele, então vamos deixar tudo doado do jeito que está, fazer a fundação que vai cuidar desses bens. Mas um homem igual esse, a gente não vê mais, né? Não existe mais. Não existe mais. Por isso nós estamos aqui falando dessas pessoas, né? De Fortunato, Ernesto. E nunca se envolveram com política também, né? Não, o Nato nunca nem mexeu o cano também. Jamais, jamais. Eles não queriam saber disso de jeito nenhum. Não queriam saber de política. São beneméritos que isso acho que já carregam com as pessoas, né? Já vem essa coisa. É que nem as pessoas nos explicam por que eu gosto de mexer com história. Eu acho que a gente vem, né? Determinado. Está no DNA, né? No DNA. Cada um faz alguma coisa. Como tem gente que vem para roubar, tem gente que está no DNA, fazer o quê? Então a gente tem que abrir espaço para a gente mostrar essas pessoas, esses mecenas, essas pessoas que tinham uma lição de vida para mostrar para a gente. Tanta gente hoje tirando essas pessoas que queriam dar, né? Fazer. Está tão difícil a gente ver hoje beneméritos. Quem no Brasil hoje? Quem? Pessoas que, né? Nós tivemos muitos, mas quem? Então é essa a grande verdade. Eu acho que o pessoal vai gostar em casa, que chama-se Uma Estrela no Sertão, que é ele, esse homem bandeirante, abrindo o sertão, fundando cidades, dando subsídio também para várias prefeituras, né, para poder, toda vez ele chegava, socorria prefeituras. Então, não se acha mais gente como Cândido do Brasil Estrela e nem Nato Letorais. Maravilha. Então, gente, com esse documentário Uma Estrela no Sertão, a gente termina mais este documento Rio Preto. A gente agradece a sua audiência, a sua paciência. Um grande abraço e até a próxima semana. Ausência, soneto de Cândido Brasil Estrela. A casa está vazia, tu partiste, deixando uma saudade aqui presente. O ar em cada canto está tão triste, em cada canto tudo é diferente. A casa silenciou, já não existe. A Constância pediu-lhe de pão quente, e o Drauzio, atento e amigo, como viste, também já não está, se fez ausente. Mas tu deixaste aqui lembrança boa, e a tua palavra ainda ressoa no arranjo diário deste lar. Porque deixaste tudo direitinho, deixaste em cada canto o teu carinho, deixaste em mim tua alma palpitar. Nasceu em Santa Maria Madalena, estado do Rio de Janeiro. Eram vários irmãos e já ele era jovem ainda, com 14 anos, 15, 16 anos ele foi para estudar em Paris. Pediu para o pai dele se ele pagava a viagem para ele, naquele tempo. E ele foi, o pai dele falou: eu tenho um dinheiro para receber de um amigo meu aqui, se você conseguir receber esse dinheiro, eu dou para você ir, está compreendendo? E ele foi lá e conversou com a pessoa, ele era muito, ele tinha uma dialética já desde pequeno, e o centro resolveu pagar para ele, porque ele falou por que era o motivo, e ele então recebeu e foi estudar no Rio de Janeiro. Ele foi em Paris, em 1910. Conhecimentos gerais, afinal de contas, que ele foi para se aprimorar. E voltou, isso foi em 1910, teve que voltar em 1914, porque eclodiu a Primeira Guerra Mundial, e aconselharam a todos que estivessem fora voltar para o Brasil, para seus países de origem, e ele e meu tio voltaram então em 1914.
aqui tinha um tio dele, José Teixeira Portugal Freixo, que ele era agrimensor. E tinha aqui na região aqui grandes áreas, tinha mais de 50, 60 mil alqueires de terra aqui na região. E ele então, meu tio trouxe ele para cá e começaram a abrir uma fazenda aqui perto, Fazenda Colombo, e depois Fazenda Brasil, ultimamente chama Fazenda Brasil. Bom, depois ele veio para cá com aquelas ideias, já conhecendo, acostumado lá com a França, que era muita diferença daqui. Então resolveu fazer uma coisa diferente aqui, o cinema aqui. O mais antigo é o Cine Teatro São Pedro, que é de 1920. Né? É um projeto construído pelo Cândido Brasil Estrela, que foi um mecenas das artes, né? E ele era um fazendeiro e cafeicultor, e ele investiu em cultura de Mirassol. Inclusive o Cine Teatro São Pedro, ele tinha um subtítulo que era o Palácio das Artes e da Alegria, né? Então ele trazia para a região, né, porque o único edifício com características semelhantes, inclusive com 3 andares, era o do Cine Teatro São Pedro, o único em toda a Araraquarense. Foi um projeto ousado, né? E ele tinha conhecimento, tinha alguma amizade com o Ramos de Azevedo, né? E o esboço do projeto foi feito pelo Ramos de Azevedo. Na ocasião era a maior obra que tinha aqui na cidade, mas nem Rio Preto também não tinha também um prédio como esse daí, está compreendendo? Na ocasião. E ele começou a fazer em 1925, inaugurou em 1929. E na ocasião ele trazia companhias famosas para cá, tá compreendendo? Ele fazia questão de trazer e tudo isso aqui, era uma novidade muito grande que contrastava com a simplicidade que tinha predominante aqui na cidade.
Mas, a partir disso, depois ele tinha um pendor, assim, benemerente, tudo isso aqui, então dedicou-se sempre ele construiu a Santa Casa daqui, foi provedor foi provedor dos 16 anos, ajudou para chegar os trilhos da Estrada de Ferro aqui, que ele falava muito bem, discursava muito bem, e tudo era convincente, e conseguiu trazer a Estrada de Ferro para cá, porque estava parada há muitos anos em Rio Preto, e é o prolongamento para cá. Em 1933 foi que inaugurou aqui a Estrada de Ferro. E ele então se dedicava a obras assim públicas, filantrópicas, está compreendendo? O consórcio intermunicipal da Alto Araguaísmo para assistência aos menores de Rio Preto também, ele que instalou o consórcio, participava 27 municípios da região. Tem fotografias dele quando instalou, lá em Tanabi, construímos o lar, aqui onde é o Alarme hoje, é onde era a sede do consórcio. Autoridades eclesiásticas, civis e militares aguardam o início da cerimônia de posse do novo presidente do consórcio sobre menores. Sob a presidência do senhor Hélio Negrelli, vice-prefeito de São José do Rio Preto, iniciam-se os trabalhos solenes da posse do novo presidente. O senhor Cândido Brasil Estrela, ex-presidente do consórcio, recebe na ocasião linda corbeia de flores, oferecida pelos pequeninos como gratidão pelos relevantes serviços prestados ao menor abandonado. Com lágrima nos olhos, o filantrópico cidadão riopretense agradece a tocante homenagem. A senhora Maria da Glória Medina, esposa do ex-presidente, e a excelentíssima esposa do novo dirigente do consórcio assistem à comovida cerimônia. E então ele fundou Bálsamo em 1920 e Mira Estrela em 1941, porque depois, paralelamente aqui, eles venderam a Fazenda Brasil aqui, meu tio Basileu comprou terras em Pereira Barreto e ele comprou terras em Mira Estrela, ao lado, mas lá não tinha Mira Estrela, né? Foi ele que fundou Mira Estrela em 1941. E ele, naquela época, o café era a coisa principal, justamente a crise foi em função do café, que depois não valia nada, mas antes todo mundo queria ter todos fazendo aqui de café e tudo, e ele então queria cultivar, plantar e cultivar 1 milhão de pés de café que ele queria lá em Mira Estrela. E ele foi para lá justamente, para ir daqui lá, basta dizer que ele foi, a primeira vez que foi isso aí foi em 1929. Basta dizer que Votuporanga foi fundado em 1937, Fernandópolis em 39. Ele foi em 29 para lá, então não tinha muita. Tanabi tinha, porque Monte Tanabi são as mais antigas que Mirassol até. Mas não tinha Votuporanga, não tinha Fernandópolis e não tinha estradas também. Mesmo assim, ele foi lá e começou então a plantar o café. Eu cheguei a conhecer uma parte desse cafezal que ele começou a plantar lá. E o meu tio aqui, e lá não tinha comunicação de forma alguma. Se a pessoa estava lá, e ele ficava um tempo bom lá para fazer estudo lá. E eu não tinha também gente, precisava buscar, ele vinha buscar em Rio Preto, encomendar nesses hotéis, pensões, tudo, para pessoas que quisessem trabalhar. Então ele vinha, levava as pessoas lá e fez uma colônia lá muito grande. Só curioso, uma particularidade só. E o pessoal depois queria mudar de lá, porque disse que a onça ia pegar as crianças dentro de casa, não sei o que, isso aqui. O que ele fez? Ele fez uma casa, então, na colônia Aúde, mais perto da mata mesmo, e levou minha mãe, meu irmão, minha irmã, e tudo, para ficar lá uns tempos, para mostrar para o pessoal que não tinha nada disso, está compreendendo? Sua luta em favor do menor, o senhor Cândido Brasil Estrela recebe carinhosa homenagem na Câmara Municipal. Sob a presidência do Dr. José Jorge Júnior, é constituída a mesa solene de recepção pelos doutores Argemiro Acaiaba de Toledo, juiz de menores, prefeito Filadelfo Gouveia Neto e demais autoridades.
personalidades políticas da Alta Araraquara estão presentes à bela e merecida cerimônia. O cidadão Pazeu Estrela, irmão do homenageado. A Fundação Cândido Estrela, isso ele criou em 1952. A Fundação é uma entidade social beneficente, tem aqui, ele criou com 8 bandeiras, que chama bandeiras aqui. Tinha então um clube recreativo voltado até mais para Mira Estrela. Aqui ele fez o lar do Zé, estava fazendo o lar dos velhinhos quando morreu, que eu terminei de construir depois que ele morreu, foi inaugurado em 3 de outubro de 1965, exatamente um ano depois que ele morreu. E para manter o lar, nós doamos, tem umas 15 casas aqui, com a renda, para manter o lar. Foi feito tudo, não tem recursos de Estado, nem coisa nenhuma. A Fundação, então, ela tem lá em Mira Estrela, nós vamos nessa ocasião, que também era um lugarzinho muito pequeno, tudo aquilo, jardinamos as 2 praças, construímos a igreja, também lá igualzinha que tem aqui no consórcio intelectual de Rio Preto. E ajardinamos as praças e tem era um hospital, mas depois ficou uma escola e hoje é a prefeitura, já há 30 anos a sede da prefeitura lá. Foi feita então essa fundação, o patrimônio dela todo foi doado por ele, mas ele foi o criador da fundação realmente. Quando ele morreu, interessante, criou em 52, ele morreu em 64, 12 anos depois, quase exatamente, fundou dia 3 de outubro e ele morreu dia 10. Exatamente. Aí ele morreu, eu era o provedor da fundação, e eu peguei, tinha um promotor aqui em Mirassol, o Dr. Franz Aloysio Dobert, lá de São José do Rio Preto, ele era promotor aqui, eu então falei para ele, por favor, para dar uma olhada à situação jurídica da fundação. E ele então foi ver, passou uns 20 dias, ele me chamou. Eu peguei e falei, a fundação já tem tudo isso que a gente conhece aqui, tudo isso aqui, só que praticamente ela existe de fato, de direito não, porque toda fundação tem que ser criada através de uma escritura pública ou de um testamento. E ela não tinha nem escritura pública, foi criada com estatutos que registrado em cartório, adquiriu como outras instituições são, outras entidades são. No caso específico, fundação é diferente. Eu falei, isso é uma curiosidade. Eu falei, mas e daí, doutor, então esse patrimônio dela todo aí, né? Ele falou, vocês estão fazendo inventário? É de vocês, não existe, é de vocês. Mas eu, com aquela promessa dele que eu te falei aqui, peguei, reuni minha mãe, meus irmãos, eu era o mais novo, bem mais novo que os outros, reuni meus cunhados, tudo aquilo, e resolvemos fazer tudo exatamente como ele queria. Então instituímos a fundação em 1965, aí sim, com escritura, com base em escritura e tudo, e também fizemos uma escritura de dotação da fundação dos bens que ela tem todos, os mesmos que ela já tinha, ele tinha doado, mas aí doamos para a fundação. Então nós reinstituímos a fundação. Ele sempre foi, embora não tivesse concluído o curso superior, mas ele era muito culto sobre tudo, ele sabia, direito, isso, aquilo e tal. E poesia, ele tinha um pendor poético mesmo. Você vê, ele estava em Madalena, em Paris, foi para lá com 17 anos. Já lá tem poesias dele aqui, que até está sendo passada limpo aqui agora, originais da poesia, que ele fez naquela época. Com 17 anos ele fez poesias lá que eu hoje, com 70, não faço de forma alguma. Neste oratório eu era ainda menino, rezava com bastante fé, ardente nas minhas orações, piedoso e crente diante de Deus.